Abre aspas. Quando você quebra seus princípios, você tem que ir embora. Fecha aspas. Essa frase fortíssima, meus amigos, dita pelo John Textor, enfim, pouco mais de 10 dias depois da eliminação para o Palmeiras e da demissão do Renato Paiva, o Textor, enfim, apresentou seus argumentos, suas justificativas para a repentina demissão do agora ex-treinador do Botafogo. Vamos falar brevemente sobre essa baita entrevista do Textor e analisar algumas coisas que eu anotei aqui, uma única dúvida que me ficou na cabeça nessa entrevista que eu considerei maravilhosa, meus amigos. Mas antes, pedir aquela força para você que está assistindo esse vídeo pelo primeiro momento. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Cantinho Botafoguense, dê aquela moral, inscreva-se, dê o like nesse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, é muito importante. Agradeço muito, tá bom? Meus amigos, depois da eliminação pro Palmeiras, eu já falei algumas vezes, vou repetir, eu não esperava a demissão do Renato Paiva, realmente, até pelo modus operandi, né, da direção do Botafogo. Entretanto, fomos todos pegos de surpresa num domingo de madrugada para segunda, né, com a demissão que muitos de nós já queríamos, eu, um deles, desde o início da chegada do Renato Paiva, que foi conturbada, foi bastante controversa, né, questionável, e aí até aí beleza. Só que, a partir de então, o Botafogo, né, acabou de contratar o seu novo treinador, o Ancelotti, filho, e nunca houve, de fato, por parte do Botafogo, né, oficialmente, um motivo que levou o Textor a tomar aquela decisão assim de uma hora para outra. E, se eu não me engano, acho que ontem ou antes de ontem, nessa semana, ele participou de um podcast do Reino Unido, o TalkSport, que pelo que eu li, eu realmente não conhecia, é um dos maiores, né, podcasts do mundo esportivo. E lá, enfim, ele apresentou os motivos que eu considero que o empresário norte-americano foi cirúrgico. Cirúrgico. Eu não retiro nada do que ele falou, concordei integralmente com todas as colocações e só fiquei com uma questão que eu vou compartilhar ao final, né, desse bate-papo. Queria compartilhar aqui com vocês algumas declarações do texto. Ó. Por que demitimos Renato Paiva depois que ele acabou de vencer o PSG? Ele quebrou os próprios princípios, ele se afastou do seu plano. Nós o contratamos porque ele tem uma espécie de 5 linhas verticais de espaçamento. E aí, né, ele vai falando mais um pouquinho e ele fala o seguinte no final. Estávamos jogando na defensiva. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid, deveríamos ter vencido o Palmeiras. Somos um time melhor que o Palmeiras. Quando ele quebra os próprios princípios, e isso foram em 10 jogos, ou seja, o texto está deixando claro que não foi uma decisão apenas pela eliminação para o Palmeiras, a decisão foi tomada ao longo de 10 jogos. E aí ele continuou. Eu disse a ele, né, o texto para o Paiva, Paiva, qual foi o melhor jogo que você já jogou na sua vida como treinador de futebol? E ele respondeu, foi contra o PSG. E eu pergunto, texto falando, qual você acha que foi o meu melhor jogo como dono? E ele começou a olhar e eu digo, PSG. Eu pergunto novamente, mas aqui não é PSG. Vocês vão jogar contra o Palmeiras, ou seja, isso foi momentos antes, né, antes do jogo, e é hora de jogar futebol. Então vão lá e detonem, certo? O que a gente fez? Ficamos sentados assistindo os caras avançarem. Então, durante 10 jogos, ele ficou cada vez mais na defensiva. Ele estava quebrando seus princípios, e quando você quebra seus princípios, você tem que ir embora. Ou seja, o Texel deixou bem claro que naquela vitória, histórica vitória frente ao PSG, não havia outro jogo. E ali foi tudo muito perfeito. A estratégia, a partida, né, em si, a própria participação do Renato Paiva. Mas o Texel sabia que aquele era um jogo atípico. Naquele jogo, a gente poderia e deveria jogar daquela forma. Mas a partir do momento que nós classificamos e encaramos um time que nós já conhecemos bastante e que, na pior das hipóteses, times equilibrados, não poderia repetir aquela covardia. E, por fim, o texto também continuou. É bom, nós ganhamos taças, não é?
Eu não tomo essas decisões individualmente. Se todo o departamento de futebol vier até mim e disser que precisamos tomar uma decisão sobre esse técnico, nós a tomaremos. Eu não apareço de repente e demito pessoas. Isso aconteceu ao longo de 10 jogos. O técnico está frisando a quantidade de partidas várias vezes. Podemos ver a trajetória do treinador mudando. Acho esse cara um treinador incrível, né, o Paiva, mas no próximo trabalho ele precisa se manter fiel aos seus princípios. Ele não pode deixar a torcida gritando no Brasil. Quer dizer, eles, torcedores, são brutais. Tentei fazer isso, né, demitir pessoalmente, mas achei que seria muito rude fazer isso antes de voltar para o avião. Meus amigos, vamos lá, cara. Primeiramente, cara, eu acho que a análise do Texo foi perfeita, né? Ele como dono, ele sabia que não dava para encarar o PSG de igual para igual, e aquela vitória foi assombrosa. E ele também sabia que fora aquela partida o Botafogo jamais poderia se acovardar para o Palmeiras e poderia sim ter tentado jogar melhor ou tentar fazer um confronto de igual para igual contra o Atlético de Madrid, coisa que também não fomos. Exceção feita aos 15 minutos iniciais, depois foi uma covardia do início ao fim, apesar de termos entrado em campo naquela partida, né, com o resultado debaixo do braço para administrar. Até aí, meus amigos, perfeito. Gostei do que ele disse, né, que já vinha uma avaliação de pelo menos 10 partidas do Paiva. Gostei do que ele falou também, que ele efetivamente escuta, né, o seu staff aqui no Brasil, algo realmente que eu não imaginava, e já falei algumas vezes sobre isso. Eu sempre questiono até que ponto que o Tairo, que o Alessandro Brito passam informações, orientações, características do futebol brasileiro para o texto, até porque, lembremos, os 6 primeiros meses de 2025, o texto ficou totalmente ausente. Estava na França, cara, não tinha como acompanhar. Então, eu acho que muito do que ele falou aí foi baseado mesmo em relatórios que lhe foram passados. E aí, meus amigos, perfeito. Só que, nesse instante, vem a única indagação, e já deixo claro, não é defesa ao Renato Paiva, pelo contrário, que bom que já foi, demorou para ter ido, inclusive. O único questionamento que eu faço é se o Paiva estava, né, sendo informado, ou seja, se estavam dando de fato esse feedback para ele de que não estava agradando. É a única questão. Porque eu também imagino o seguinte: se você é empregado, você sabe que seu chefe quer alguma coisa, né, quer de um jeito, você foi alertado quanto a isso, e se você mantém uma maneira completamente, né, distinta, diferente, aí realmente tu merece a demissão. Mas, se você está fazendo de uma forma sem saber que teu chefe não gosta, não está gostando, na verdade, e mesmo assim os resultados estão chegando, poxa, é um pouco, até um pouco. Aí, nesse caso, eu acho um pouquinho só de covardia. Não estou dizendo que foi isso, estou apenas levantando essa hipótese. Ou seja, demissão certíssima, eu acho que uma análise, uma amostragem mínima, né, dá mais que condições, na verdade até facilita o argumento, para não soar como uma injustiça, uma decisão assim de cabeça quente apenas. Obviamente aquele jogo foi uma cereja no bolo, né? Mas o único questionamento que eu coloco é que eu penso que todo líder deve dar feedbacks. E aí vai para uma breve advertência, se for o caso. E aí, se houver repetição de erro ou repetição de alguma coisa que não está agradando, aí beleza. É a única questão que eu acho que faltou o Textor responder, ou alguém perguntar, obviamente. Se, durante esse tempo que ele não estava agradando mais o empresário e, pelo que ficou claro, né, a equipe de futebol aqui no Brasil, ele havia sido alertado, ele, o Paiva, né, de que não estava agradando. É o único ponto. De resto, meus amigos, achei sensacional, que bom que o Textor se manifestou, e eu acho que fica uma lição também muito importante para mim, para você, principalmente para aqueles torcedores que insistem na máxima de que, poxa, não vale criticar, vocês estão perdendo tempo, gastando energia à toa, porque o dono é ele que decide, não vai ouvir nada. Pelas palavras do texto, dá para imaginar um pouco o contrário, ou seja, ele ouve, ou pelo menos ele se incomoda com a manifestação da torcida. Ele pode até não dar o braço a torcer,
mas que vai mexendo com ele, vai. E ficou claro. O Textor foi enfático para falar que estava uma pressão absurda no Brasil, porque ele via que, porra, me arrisco a dizer que 90% da torcida, a exceção feita aos 10% abobados, e aquela imprensa que é muito parcial, né? Então, assim, fica a lição também para você que acha que cobrar tendo um dono não vale nada, não vai adiantar em nada. Vale e vale muito. A gente precisa sempre se posicionar. É muito importante. Mesmo ele sendo o dono. Para mim ficou muito claro. E aí, por falar em Textor, né, cara? Dono, o chefão, o boss. A dica musical desse vídeo aqui também tem muito a ver. Se liga só. Meus amigos, porra. O boss, John Textor, bicho. Hoje a dica é um ska, maravilhoso ska punk, talvez uma das maiores bandas de ska punk que eu acho. The Mighty Bostons, né? Os poderosos chefes de Boston, banda de Massachusetts. Difícil falar esse nome pra cacete, meu irmão. Então, pra quem gosta de bicho, ska, reggae, com punk rock, com distorção, né? Bicho, essa banda é sensacional. Esse disco, Let's Face It, pra mim é o melhor de todos, cara. Vou deixar a primeira música desse vídeo, que pra mim, puta, é um hino por si só, no descritivo desse vídeo já. Então, acabando esse vídeo, deixando o seu inscreva-se, curtindo, dando joinha, clica aqui, ouça esse disco na íntegra, que você não vai se arrepender. Mighty Bostons, os chefes de Boston, fazendo uma alusão ao chefe do Botafogo, John Textor. Valeu? E de volta a qualquer outro momento. Até o próximo vídeo. Saudações sempre alvinegros, meus amigos. Um abraço.